O livro dos títulos, capítulo 10. Eu teria que estar na editora logo cedo para colocar em dia o trabalho atrasado por conta da viagem. Mas depois das confusões da véspera, achei que merecia desfrutar de uma caminhada pela praia. Deixei um bilhete para o namoradinho sonolento e fui com a minha melhor disposição, apesar do tempo chuvoso. Ao passar em frente ao forte de Copacabana, uma estranha movimentação capturou a minha atenção. Um oficial de alta patente, tenente-coronel, como eu vinha saber depois, passava uma tremenda descompostura no cabo que montava a guarda na entrada. O jovialíssimo soldado, aparentemente se recusava a obedecer a uma ordem que o superior lhe repetia e permanecia imóvel, resistindo à reiteração do comando. Cheguei para perto da confusão empurrada por uma curiosidade mórbida. Pelo pouco que pude compreender, devido ao adiantado da disputa, o tenente-coronel exigia que o cabo pegasse no chão a bolsa de uma mulher que havia recém-chegado ao quartel junto com ele. Não deu para entender se era esposa, filha ou amante, mas pela exasperação do militar, era certamente pessoa de sua estima. O soldadinho suportava o vendaval de ofensas com dignidade. O senhor fale direito comigo que eu não sou seu filho, repetia com coragem, apesar da voz sumida na garganta. O tenente-coronel solava aos berros sobre o discurso monocórdio do insubordinado, afirmando que se o infeliz fosse filho dele, teria aprendido a respeitar a autoridade. E entre um e outro xingamento de insolente, fazia ameaças de corte marcial, de prisão, de deportação, de arruinar-lhe a vida. Mas o jovem se mantinha irredutível, afirmando que não havia base jurídica para processo militar algum, uma vez que não é trabalho do exército brasileiro catar no chão bolsa de pessoa que tropeçou por conta própria. Os argumentos do jovem surpreendiam por sua simplicidade, embora ainda não se soubesse o motivo de tão obstinada determinação. Outros soldadinhos haviam se aproximado e muito timidamente tentavam acalmar os ânimos, mas o tenente-coronel não acreditava que estivesse sendo desafiado por um taifeiro de segunda classe. Nem cabo ele era, como eu descobri naquele momento. Um senhor ao meu lado, se dizendo ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, me esclareceu que taifeiro de segunda classe é o posto mais baixo na hierarquia militar. O tenente-coronel prosseguiu na escalada de agressões verbais, citando de memória o artigo 6º do 2º capítulo do 1º parágrafo do Código Disciplinar do Exército, que reza sobre a estrita obediência a ordens superiores. O sargento de plantão chegou às pressas de dentro do quartel, ainda terminando de vestir o uniforme. Inteirado do que se passava, ordenou ao soldado que respeitasse o superior e pegasse imediatamente a bolsa no chão, conforme lhe havia sido demandado. Ao que o soldado lhe respondeu que se quisesse a bolsa devolvida às mãos da dona, a teria que pegar ele mesmo. O sargento se calou estupefato diante da afronta, que foi dita, porém, sem agressividade alguma. Um pequeno contingente de uns 12 homens vestindo uns uniformes um pouco diferentes acudiu ao imbróglio. É imbróglio que fala, né? Ao imbróglio. O tenente-coronel ordenou peremptoriamente que efetuassem a prisão imediata do rebelado. Esses são a polícia do exército, o ex-combatente me clarificou. Sempre me custou entender por que razão o exército precisa de uma polícia própria, mas agora estava claro, era para prender a si mesmo. Sob o comando do capitão em chefe, os policiais recém-chegados avançaram sobre o taifeiro. Mas o grupo de jovens soldadinhos que assistia à disputa formou uma parede protegendo o colega de quartel. O tenente-coronel promoveu sua agressividade à categoria ódio de caserna e ordenou aos solidários daquele traidor da pátria que se dispersassem imediatamente. E como eles não se dispersassem, deu voz de prisão a todos eles. Mas como era temerário que meros 12 policiais tentassem prender um grupo de uns 50 soldados, o capitão perguntou timidamente ao tenente-coronel qual era a razão de todas aquelas prisões, e recebeu a seca resposta de que ordens superiores não têm razão, são ordens irracionais. Ele disse sem se dar conta do que dizia. Virando-se para o sargento, que de todos os presentes terminava por ser o único que lhe obedecia, o tenente-coronel o intimou a lhe emprestar a pistola que trazia no coldre. O sargento ainda ensaiou hesitar, mas não resistiu a um segundo olhar mais severo do superior. Armado, o colérico oficial esbravejou que estava ansioso para saber
quem seria o próximo a desobedecer-lhe, e engatilhou a arma. Nessa hora, até a dona da bolsa pediu ao marido, ou pai, ou amante, que se acalmasse. Ela mesma pegaria a bolsa, aquilo era uma bobagem, mas foi proibida de fazê-lo com um grito tonitruante do macho alfa em comando. O soldado iria pegar a bolsa no chão, nem que o patrono do exército tivesse que se levantar do túmulo e vir pessoalmente enquadrar aquele insolente. Eu teria feito sem problemas, se o senhor tivesse falado com educação, balbuciou o rapaz. E pela coragem de o dizer, já merecia uma promoção. Sentindo-se desnorteado pela pureza do argumento, o tenente-coronel chegou tão perto do rosto da sentinela para ofendê-lo com palavras de fogo que este teve que recuar para não ser atropelado pelo colérico oficial. E como ele continuasse a brandir a arma engatilhada, crescia a suspeita de que aquela contenda terminaria em tragédia. Acuado contra a parede da guarita, o soldadinho, mero taifeiro de segunda classe, que entre os seus deveres nem se encontrava a obrigação de fazer sentinela, encostou as duas mãos sobre o peito cheio de medalhas do tenente-coronel e, com todo o vigor da sua juventude, empurrou o agressor para longe. O ímpeto da reação respondeu ao chamado da hombridade que protege a integridade de toda pessoa. Na sua ação de autodefesa, o corajoso rapaz quebrou toda a cadeia da autoridade nele introjetada pela lógica militar, e mesmo sabendo-se condenado, sorriu diante da efêmera liberdade. O tenente-coronel, homem já entrado nos seus 70 anos, tropeçou nas próprias pernas e foi ao chão. Ainda todos quedavam estarrecidos com o desenrolar surpreendente dos acontecimentos, quando um carrão verde-oliva, precedido por 2 batedores, chegou ao portão do forte. Dele desceu um homem seríssimo, o general de brigada. Sabe-se pelas 2 estrelas, o ex-combatente me fez observar. Agora tudo vai se acalmar, chegou um general. A pequena multidão que ali se havia aglomerado pensou em uníssono. Agora tudo vai se acalmar, chegou um general. A pequena multidão que ali estava aglomerada pensou em uníssono. O homem já desceu do carro perguntando o que era aquela bagunça. As explicações começaram a ser dadas pelo sargento, mas como este gaguejava, o tenente-coronel soerguido do chão irrompeu na conversa, alertando o general sobre a rebelião que estava em curso. Após escutar pacientemente o relato do seu colega de oficialato, o general de brigada dirigiu seu taifeiro de segunda classe e, com a voz calma de quem se sabe em posição de poder, afirmou a sua certeza de que o rapaz iria pegar a bolsa do chão e devolvê-la à dona conforme a ordem recebida. Um silêncio cinematográfico invadiu a cena. Iria o soldadinho enfrentar um general de brigada com 2 reluzentes estrelas brilhando sobre cada ombro, ou a valentia dele terminava por ali? Todos no pequeno ajuntamento depositaram sobre a resposta do rapaz a esperança de verem nascer diante de seus olhos um novo herói nacional. O tempo se estendeu para além de sua contabilidade vulgar, dilatando a espera. Desculpa. Os segundos pareciam se espaçar uns dos outros, alongando a volta completa do relógio. O taifeiro de segunda encheu os pulmões do mais fresco ar da atmosfera e, milagrosamente liberto de todo receio, respondeu ao general que não era obrigação dele, enquanto militar profissional, obedecer a ordens não relacionadas às funções constitucionais do Exército. E catar bolsa de gente distraída não era uma delas. E diante da surpresa de todos, ajuntou que ele o teria feito de bom grado se o tenente-coronel não tivesse dado a ordem, como se falasse com um empregado. A escravidão no Brasil foi abolida há mais de 100 anos, arrematou sem alterar a respiração. E só então se fez relevante o fato de o rapaz ser afrodescendente. O general ouviu com paciência as explicações e, após contar até 10, afirmou que compreendia a posição do jovem, mas que o mérito da questão só seria examinado após ele haver obedecido a ordem dada e que ele deveria fazer prontamente e de bom grado. Ele fez questão de enfatizar.
A frase começou a ser dita com a mesma calma da primeira, mas da metade para o fim, a voz do general elevou-se num crescendo contínuo até terminar em um berro que fez recuar o próprio mar. Mas o soldadinho não se moveu e repetiu o que tinha dito ao sargento. Se o general de brigada quisesse a bolsa fora do chão, teria que pegá-la ele mesmo. Subalterno e hierárquico não é lacaio particular do superior. A autoridade militar só é legítima quando exercida para se obter o fim a que ela se destina. Ensinou-me o meu pai, que aprendeu a lição do pai dele, cujo corpo repousa em Pístola, Itália, no túmulo do soldado desconhecido da Força Expedicionária Brasileira, onde repousam os que morreram na Segunda Guerra Mundial. Não houve aplausos, mas foi como se tivesse havido. Era inacreditável. Um soldado menor, menos que soldado, havia enfrentado a ordem de um general de brigada com 2 estrelas. Se uma comemoração explícita não aconteceu, foi por receio de que o jovem herói não sobreviveria à ira vingativa do oficial. Mas quando se pensou que o detentor de uma patente tão exuberante partiria para cima do taifeiro de segunda com toda a autoridade que a Constituição lhe confere, o general ficou pálido, sem pulso, perdeu as forças e quase desfaleceu, engasgado no próprio orgulho ferido. Em um júbilo silencioso, ao menos parte da assistência deu como concluída a vitória dos oprimidos. Mas a comemoração durou pouco. O tenente-coronel, translocado de fúria diante da afronta impingida ao general, apontou a arma que tinha consigo para o taifeiro de segunda e lhe fez um ultimato que pegasse a bolsa se tivesse amor à vida. Nesse dramático momento, destacou-se da multidão, como um solista que surge de dentro do coro, um delegado da Polícia Federal, levantando o distintivo para comprovar quem era. O novo personagem deu voz de prisão ao tenente-coronel por flagrante tentativa de homicídio, dando uma guinada inesperada no rumo dos acontecimentos. "Preso está você!" cuspiu-lhe o colérico militar, incrédulo de estar sendo desafiado. O policial federal, atendendo ao treinamento recebido na academia, colocou o tenente-coronel sobre a mira de sua arma. "E qual seria o meu crime, senhor tenente-coronel?" rebateu com firmeza. "Meter-se onde não foi chamado", devolveu o oficial. A pobreza do argumento foi recebida com uma discreta vaia pela audiência, que a essa altura já ansiava por participar ativamente do espetáculo. O delegado da Polícia Federal e o tenente-coronel ficaram se dando voz de prisão mutuamente, sem que nenhuma prisão de fato ocorresse, as armas apontadas uma para a outra como se pudessem defender os seus donos do tiro do oponente. Encalhada no conflito de autoridade, a situação não se resolvia quando um banhista, vestido apenas de sunga e sandálias de dedo, apresentou-se como almirante de esquadra e se ofereceu para dirimir a contenda. Ninguém seria preso no momento, mas o general de brigada, lá já ligeiramente refeito do quase desfalecimento, mandou o intruso calar a boca, que em assunto do exército a marinha não se metia. A crise das patentes ainda sofreu mais um incremento com a chegada de um marechal do ar. Em trajes de joguem, o aposentado da aeronáutica interrompeu seu exercício matinal, avorou-se como superior de todos os envolvidos e reclamou para si a autoridade sobre a palavra final. Mas não lhe deram atenção alguma, já ninguém ouvia ninguém. A confusão era grande. O general de brigada dava voz de prisão ao delegado da Polícia Federal, que dava voz de prisão ao tenente-coronel, que a essa altura já dava voz de prisão ao almirante de esquadra, que ordenava ao capitão da Polícia do Exército que prendesse os soldados do quartel. Estes, por sua vez, davam todos juntos voz de prisão ao sargento que os ameaçava de prisão. E o marechal do ar insistia na sua autoridade maior e dava voz de prisão a todo o conjunto. E preso ninguém ia. A confusão já derivava para a comédia, quando o tenente-coronel, sempre ele, deu um tiro para o alto, acreditando que com tal demonstração de valentia daria fim àquela desordem. Mas o efeito foi o contrário. A turma da Polícia do Exército uniu-se de vez aos soldados do quartel, jogaram-se sobre o oficial, retiraram-lhe a arma e o imobilizaram, sob os raivosos protestos do resto do oficialato presente. Aos berros,
xingando todos de traidores da pátria, o tresloucado incitador original do incidente foi levado para dentro do quartel, para onde também seguiram todos os demais envolvidos e, finalmente contidos pela vergonha, se recolheram à privacidade das instalações militares. O taifeiro de segunda classe foi o único que permaneceu. Extenuado e triste, viu-se novamente sozinho em sua guarita. Achou por bem manter o posto, na esperança de evitar um agravante aos seus crimes. E descobrindo a bolsa da discórdia, que permanecia no chão abandonada como um cadáver insepulto, ele se dirigiu a um garoto de uns 10 anos que por ali perambulava. Não quer roubar? Leva roupa e some daqui. E a bolsa sumiu para nunca mais ser encontrada. Mais tarde, contando as gargalhadas para meus colegas de trabalho a cena que eu havia presenciado, fui assaltada, no meio do relato, por uma sensação de desconforto. Uma premonição de catástrofe se esboçou dentro de mim, me fazendo perder o sentido de humor do caso que eu narrava. Não sei se foi por conta da maconha que tínhamos fumado, ou sei lá por quê, o rosto do meu assaltante da véspera me apareceu e se confundiu com o do bravo taifeiro de segunda classe, herói daquela manhã. Eles se amigavam, como se fossem dois irmãos perdidos um do outro que agora se reencontravam. A fúria de um e a bravura do outro se contrastavam, enquanto o medo, que em ambos era o mesmo, os assemelhava. E numa visão que me dominou, imaginei os meus pequenos desafiadores da ordem pública descarregando pesadas metralhadores contra a moça que eu vi morrer no colo do marido durante o assalto da chegada. Como se eu habitasse a vida deles, vivenciei por um breve instante o íncubo desespero dos injustiçados e pus a mão na revolta que sentem. Acordei do pequeno delírio com a bagunça que havia dominado a reunião e me deixei capturar pela euforia do grupo. Fiz esforço para me divertir com as piadas que pulavam na conversa, tentando me afastar da breve visão soturna que havia me raptado. Infelizmente, acontecimentos de um futuro bem próximo viriam a confirmar a suspeita de fim de mundo que naquele dia eu desconversei de mim mesma.